Fala pessoal do oitavo ano do Edir, tudo bem com vocês? Bem, então hoje vou explicar para vocês a aula da semana passada do Centro de Mídias, que está falando sobre Dom Pedro II. Estou passando agora porque eu tive alguns problemas com as minhas conexões de internet e meu celular, então eu consegui restabelecer mais ou menos as coisas agora, meio que no improviso, mas vamos lá que eu espero que dê certo, tá? Então a aula passada foi mais ou menos um resumão de todo o governo de Dom Pedro II e as suas ações. Então a gente tem que entender que Dom Pedro II, ele assume o poder graças à saída do seu pai, Dom Pedro I, que assume o trono de Portugal e deixa seu filho menor de idade aqui, certo? A partir deste momento em que seu filho assume o poder, teoricamente ele não pode tomar o poder. Ele tem um grupo de pessoas que seriam, entre aspas, de confiança do rei, para auxiliar esse cara a governar. Porque Dom Pedro II era menor de idade. Vendo que Dom Pedro II é muito maleável, então eles tentam fazer o quê? Eles tentam criar o golpe, conseguem criar o golpe da maioridade, que torna Dom Pedro II maior de idade, mesmo não tendo idade suficiente para governar o país. Qual a função disso? Esse golpe da maioridade aplicou plenos poderes a Dom Pedro II e como ele era uma criança, ele era facilmente manipulado. As pessoas que estavam a seu favor, as pessoas que estavam com o intuito de cuidar dele, manipulavam seu pensamento para fazer ações que buscassem a melhoria do Brasil, tá bom? Bem, apesar das ações feitas por Dom Pedro II ele vai conseguir as ações aí de independência, ele vai ter um conflito entre liberais e portugueses, tá? O que é isso, então? Pessoas que queriam independência e outras pessoas que queriam a permanência do Brasil naquela questão ainda de obedecer Portugal e assim por diante, tá? Isso vai fazer com que o governo de Dom Pedro II seja um governo um pouco complicado, um governo conturbado. Por quê? Muitos conflitos de independência total. O que eu quero dizer com independência total, galera? Eles não queriam nem que Dom Pedro II governasse de fato, tá bom? E aí, esse era um problema para a família real, porque o fato de deixar esta criança, que com o passar do tempo aí foi se desenvolvendo aqui no Brasil, o objetivo era fazer com que a corte portuguesa não perdesse seus privilégios com a nossa nação, tá? Outro ponto que vai ser complicado, apesar de Dom Pedro II ter um governo conturbado, ele vai fazer com que o Brasil cresça em algumas ações, principalmente a expansão de ferrovias, a construção de jardim botânico no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro como um centro econômico, político e financeiro, ele vai fazer com que o Brasil cresça. Só que esse crescimento ainda continua um pouco vinculado a Portugal, e é isso que vai fazer com que o governo de Dom Pedro II fique conturbado, fique balançado, tá? O que vai colocar de fato que Dom Pedro II ele tem uma queda nas suas ações de governo, tá? A sua falta de pulso em relação à sua filha, a princesa Isabel. Por quê? Você tinha uma elite, tá? A galera rica do Brasil era toda escravocrata, ou seja, todo o trabalho realizado e os lucros realizados no Brasil, que estavam focados na questão da produção agrícola, estava focado estava focada na produção baseada nos escravos, ou seja, os escravos trabalhavam para se gerar esses lucros. E a princesa Isabel acabou inflamando um grupo de abolicionistas. O que são abolicionistas, pessoal? São pessoas que lutavam pelo fim da escravidão, certo? E aí essa pressão foi tanta que o Dom Pedro II ele teve que criar uma sequência de leis consideradas falhas, as tais leis para inglês ver. Por que esse termo? Porque os ingleses também estavam fazendo uma pressão sobre o Brasil para acabar com a escravidão. Aí você fala, pô professor, mas por que isso? O objetivo dos ingleses era enfraquecer o Brasil, porque não tem mão de obra, e dessa forma pegar os produtos brasileiros agrícolas mais barato, tá? Tudo tem um porquê, lembra disso, tudo tem uma intencionalidade, tá bom? A partir disso, então, o que acontece? Para Dom Pedro II não perder a economia com os ingleses e também não deixar sua população brasileira totalmente dependente do trabalho dos escravos, ele vai criar leis falhas. O que são isso? São leis que supostamente ajudariam a acabar com a escravidão, mas que não serviam de muita coisa. Tá? Uma delas foi a lei dos sexagenários, que era a lei que colocava que escravos acima de 60 anos eram automaticamente libertos. O único problema é que não tinham escravos que viviam até essa idade devido às suas péssimas condições de trabalho. Um escravo aí que vivesse muito, ele chegava na faixa dos seus 35, 36 anos, tá? Depois, além do ventre livre, o que é isso? Então, todo escravo nascido após essa lei, ele era automaticamente liberto. Qual que é o problema dessa lei, galera?
essa criança, né, ela não consegue se cuidar por conta própria, então ela tem que ficar nessa fazenda escravocrata e, consequentemente, para pagar a sua estadia, o pai ou a mãe vai ter que trabalhar e ele também vai ter que trabalhar até ter uma certa idade. Então, é uma lei que dava uma concessão, né, a questão do início de um processo abolicionista, do fim da escravidão, só que não tinha uma eficácia de fato, tá bom? E aí, por último, o que a gente consegue, né, o que a gente mais conhece é a Lei Áurea, decretada pela Princesa Isabel no momento em que seu pai viaja para Portugal para resolver alguns assuntos. Isso faz com que o governo de Dom Pedro II caia em decadência. Por qual razão? Porque, na verdade, os historiadores colocam que essa questão da Princesa Isabel foi mais por um capricho de fato do que ela realmente está preocupada com essas ações. Professor, o senhor quer dizer que a Princesa Isabel é do mal? Não. A questão é a seguinte: a Princesa Isabel, sim, participava do movimento abolicionista, certo? Só que ela foi pressionada, vamos dizer assim, ela foi influenciada para aplicar essa lei na saída do seu pai. E aí, quando o pai dela retorna ao país, você tem um problema muito grande, porque como a economia estava totalmente baseada na questão da escravidão, ela acaba. E aí, o que acontece com esse pessoal rico? Tem que caçar mão de obra de outro lugar. E aí começa a questão da vinda dos imigrantes para cá, que a gente vai tratar mais para frente. E outra coisa também que é complicada, que não foi tão benéfico aos escravos. Por quê? Nossa, professor, libertou os caras e não foi benéfico? Sim, eles tinham a liberdade, só que uma sociedade ainda totalmente racista e preconceituosa. E aí o problema é, onde essas pessoas vão morar? Elas viveram a vida toda nessas fazendas, beleza, agora você não pode ficar na fazenda, vai embora, você está livre, tá, vai para onde? Vou para a cidade não me aceita, vou ter que buscar outros locais. Consequentemente, nós vamos ter aí, principalmente no Rio de Janeiro, que era a principal centro econômico da época, nós vamos ter a saída desses escravos indo para os morros, que eram os locais menos habitados e que não tinham problema deles conseguirem construir as suas casas, da questão do preconceito de serem expulsos e até sofrerem algum tipo de violência, entre outros casos. Essa Lei Áurea faz com que o governo de Dom Pedro II se acabe e se desconstrua, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, até a próxima aula e fiquem com Deus, galera, até mais!